inclusive estamos aqui com a nossa querida Olha aí, ó. Seguro Essa aí Bet. eu vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Por quê? Diga É lá, fala pro muito, pessoal. é bem boa, viu, cara? Eu não conhecia, entrei pra jogar nessa daí, porque eu jogo quase em todos pra ver qual é. Sim. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na Então, descrição. então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade lá, entra pelo do Bar pra dar moral pro podcast. Mas, Dá porra, uma essa moral casa lá. é bem legal, viu, cara? Cara, eu gosto, e assim, a gente tem feito um trabalho de comparação de odds, entendeu? Como a Seguro É a Bet mais alta. é a mais É a alta. mais alta. É a mais alta. Tipo assim, Tá regulamentado. tá regulamentada, e além disso, por ela ser uma casa mais nova, ela paga muito bem. Então, não vai usar o dinheiro da tua grana que você precisa pra, né? Não seja otário, só É, isso. é. Só não ser trouxa. É só não ser trouxa, não vai usar a grana que você precisa. O Sandro Gerninek aqui falou, porque tá mandando uma mensagem que eu não sei ler teu nome, cara, mas ele falou que ele era bloqueado do teu canal, mas enfim, alguma coisa deve ter feito. Mas ele falou o seguinte: na sua opinião e experiência, quais são as lojas que podem ter no estádio do Flamengo? Assim, lojas de esporte, né? Sem dúvida, a maior loja da Adidas do Brasil tem que estar no estádio, ou do futuro patrocinador, fornecedor de material esportivo. Esse contrato tem que estar vinculado com a fornecedora. O Flamengo troca da Adidas para Puma, por exemplo. Aí tá lá, a flagship da Adidas está no estádio. Não, tem que estar vinculado. Tem que ser maior. Tem que ser melhor do que aquela da Gávea, que já é boa, mas eu quando estive lá, por exemplo, dou um exemplo. Estive nessa loja uma vez com a minha esposa e a gente na época estava indo para Europa. Fazemos uma parada no Brasil indo para Europa, inverno, verão no Brasil, inverno na Europa. Queríamos comprar um agasalho do Flamengo. Não tinha. Aí, primeiro, uma coisa muito legal, né? Vários vendedores da loja falando inglês, que foi muito legal, mas tinham muitos estrangeiros na loja, naquele dia especificamente, e o comentário era: os caras vindo da Europa, os caras querendo voltar pra Europa, e não tinha agasalho. Não tinha agasalho do Flamengo. Nenhum. Cara, como não tem agasalho do Flamengo? Ou seja, tem que ter uma loja maior, melhor. A loja da Adidas tem que estar lá. Acho que loja de esporte. Tenho alguma preocupação, por exemplo, com. Eu acho que restaurantes de padrão mais elevado, como está sendo dito aqui na apresentação, acho que pode fazer sentido. Mas, por exemplo, fast food talvez não tenha demanda para tudo isso no primeiro momento. Entendeu? Talvez não tenha essa demanda. Então, aí essa pergunta é excelente pelo seguinte: o estudo de demanda para lojas num shopping center é complexo, mas é exequível, porque é feito com muita frequência por operadores de shopping center. Num estádio é complexo, é exequível, mas é muito mais difícil, porque tem poucos parâmetros. Não tem um Sim. comparativo, não dá para comparar, entendeu? Então é mais complicado, vai exigir um conhecimento não disponível no mercado, ou seja, vai ter que ser criado esse conhecimento, mas tem que ser feito. Isso chama estudos de mix de produtos. O mix de produtos é a quantidade de lojas que vai ter. Por exemplo, se você colocar uma Centauro, você não vai poder colocar uma Mega Sport, porque elas são competidoras, então fechou com a Centauro. Nem sei se a Centauro ainda existe. Você fecha com a Centauro, você não vai colocar uma Mega Sport do lado. Você vai fechar com a Decathlon, você não vai poder colocar a Centauro. Então você vai colocar o McDonald's, talvez o McDonald's não queira entrar se já tiver o Burger King. Você vai colocar. Esse tipo de coisa é complicado. E não é fácil achar loja suficiente para 25 mil metros quadrados. Vai caber um hipermercado? Talvez caiba, mas aí vai ter o problema de estacionamento. O Flamengo está falando em 1.600 vagas. Em dias de jogos, o supermercado não vende, porque não vai ter vaga. Como é que vai fazer? Não é fácil. Não tem lojas de esporte, lojas associadas ao Flamengo, uma loja do Flamengo, alguma coisa nesse sentido. Agora, difícil. Eu não sou um especialista. Já fiz vários estudos desses no passado, mas eu não sou mais um especialista, então não sei dizer. Difícil. Não, é difícil dizer realmente, assim. Eu acho que as lojas, né, que, assim, marcas que patrocinam o Flamengo com certeza vão ter representações lá. Quem tiver que ter loja vai ter loja. Talvez um centro de distribuição. Vamos dizer que o Mercado Livre siga sendo patrocinador. Talvez um centro de distribuição ali, não tão grande, enfim, algumas coisas assim. Porque eu estou falando que o centro de distribuição é do tamanho do estádio, por exemplo. Um centro de distribuição, né? O Kika pode ser do Pois é, tamanho do estádio, então não dá, mas pode. talvez ali seja uma
enfim, um operador logístico ali do Mercado Livre, talvez, falando de patrocinadores agora. Mas, enfim, a questão do pagamento do estádio é uma coisa que eu vi muita gente falando aqui no chat, e é uma coisa que também preocupa bastante, né? O pessoal realmente costuma falar sobre isso. E eu vi alguém falando aqui sobre não é superfaturamento, mas assim, não é superfaturamento a palavra, mas eu não acho uma palavra melhor para falar sobre isso, que é, tipo assim, será que estão supervalorizando o name rights do Flamengo ali? O que você acha? Não sei dizer. Mas o que eu sei dizer é o seguinte: eu não tenho como estimar, não tenho experiência suficiente para estimar quanto valeria o naming rights do estádio. Mas o que eu sei é o seguinte: o naming rights é por um período de tempo. Você assina o naming rights por 10 anos. Sim. Tá? Se você ganhar 1,5 bilhões por esses 10 anos, tá? Se você adiantar o dinheiro, você vai ter descontado ali o custo de oportunidade, os custos financeiros quaisquer, e você não vai ter à disposição para pagar a obra 1,5 bilhões. Você vai ter, sei lá, metade disso. 750 milhões. Um pouco mais, 850 talvez, dependendo de quantos são. Então, se for para 20 anos, é menos ainda. Então, a conta é muito mais complexa, é uma conta financeira, dá para fazer, uma conta não é complexa porra nenhuma, é uma conta simples, só precisa saber os detalhes. Então, quanto vai trazer para valor presente, qual é a conta. Então, se for utilizar aquilo para pagar a obra, tá? Para pagar a obra, você vai trazer para valor presente e vai ser muito menos do que 1,5 bilhões. Simples assim, a conta é simples, tá? Então, quando alguém fala, não, tem 1,5 bilhões mais 500 milhões da venda da Cepax, tudo isso é no tempo. Financeiramente, você precisa trazer a valor presente e descontar as taxas aplicadas no mercado brasileiro hoje. Sabe lá Deus quais Sim. são. Mas são Sim. altas. São uma das mais altas do mundo, tá? Tá. Enfim. Tem Então, também desculpa, quer falar? Quer Não, é complementar? isso. Tá, porque tem também, olha só, isso eu tô vendo aqui na matéria do próprio Globo.com, né? Name rights avaliado em 1,5 bilhão em 20 anos, venda antecipada de 1.000 cadeiras perpétuas, avaliadas em 187 milhões de reais, venda antecipada de 5.000 cadeiras por 5 anos, avaliada em 183 milhões de reais, venda antecipada de 28 camarotes por 5 anos, cara, 28 camarotes por 5 anos, é coisa pra caramba. O Maracanã todo ano. Tudo bem que quase não sobra Mas camarote dá para para vender. comprar. Dá para Acho vender, mas vender. enfim. E assim, 28 longo camarotes. prazo, só um parágrafo. Uhum. Venda de camarotes a longo prazo talvez seja mais fácil de vender do que por um ano só. Porque você vende por 5 anos e a empresa que ocupa gasta dinheiro na decoração e personalização. No Maracanã é Verdade. difícil de fazer. Então, uma das coisas que eu aprendi na Europa, e o mercado de camarotes na Europa é diferente, mas é parecido com o mercado brasileiro, não vai mudar muito as empresas, algumas serão as mesmas, inclusive. No caso do estádio do Borussia, por exemplo, no Bernabéu, no Camp Nou, no Matmut Atlantique, do Bordeaux, no futuro estádio do Everton, no estádio do Tottenham. Eu posso ficar falando aqui um monte de estádio que eu conheço, que eu tive alguma experiência, algum contato. As negociações de camarote são baseadas na capacidade, o custo e o valor oferecido está baseado na capacidade ou não de decorar o camarote. Então, Perfeito. você pega a Allianz, por exemplo, no Allianz Parque do Palmeiras. Os caras assinaram um contrato, óbvio, um contrato de naming rights, e os caras investiram 2 milhões de reais no camarote. Tá? Então, assim, você acha que vai assinar um contrato de 1 ano? O cara não vai assinar um contrato de 1 ano, o cara quer um contrato de 5 anos. Eu esqueci o nome da cerveja, mas é uma empresa de cerveja lá no Camp Nou, em 2017, quando eu estive lá fazendo a visita técnica e etc. Eu participei, eu vi a reunião, eu estava lá no estádio, eu vi eles fazendo as vistorias, etc., por um contrato de 10 anos, e os caras iam investir 4 milhões de euros no camarote. Ia fazer um puta camarote, ia ter uma cervejaria, um negócio absurdo. Eu não sei se fechou ou não, mas essas coisas. Então,
Contratos anuais de camarote são complicados, porque a empresa não pode fazer decoração, não pode gastar muito, então fica, entendeu? Eu acho que Faz dá para sentido, vender. Então olha faz só, sentido. não dá para dizer que o mercado é igual, o mercado é diferente, obviamente, né, no Brasil, muito menos instável, mas eu acho que a relação é muito parecida, a relação dos tempos de contrato são muito parecidas. Uhum. É, porque é lógico que a gente está falando aí de estádios que são grandes, mundialmente conhecidos, apesar que aquele que você falou em francês, aliás, bela pronúncia em francês, parabéns. Matmut Atlantique. Oui, 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 monsieur. Aliás, eu fui para a França agora também, passei 2 dias em Paris, que dificuldade que é falar inglês com francês, meu Deus do céu, mas enfim, Mas cara, mais do que você tem que romano. chegar, olha só, eu trabalhei em Paris várias vezes e vou no ano que vem ficar um mês dando aula em Paris. Eu não falo porra nenhuma de francês, nada. Mas você fala 4 frases seguidas em francês, pedindo desculpa por não falar francês, os caras dão uma risada, tal. Ah, "Pardon, tá. je ne parle pas français, je suis brésilienne, je parle anglais. Pardon, je suis professeur de la université. Je ne parle pas français, pardon". Pronto, os Não, caras dão uma risada, fala: "Pô, o cara tá tentando, né". eu O tentei. Matmut o Matmut Atlantique, que é o estádio do Bordeaux, é um estádio que eu tenho muito carinho. Primeiro que eu acho o estádio lindíssimo, lindíssimo. Uhum. Segundo que é um estádio super funcional. É um estádio caro, mas a circulação é barata, o custo de operação é baratíssimo, e foi o primeiro grande estádio, o Bordeaux foi o primeiro grande clube, que abriu as portas pra nossa pesquisa, inteiramente. A gente teve acesso, o pesquisador que fazia a parte acústica, o professor João Pierre, da Universidade de Lille, que agora tem a sua própria empresa de estudos acústicos, ele desenvolveu a tese de doutorado dentro do estádio, do Bordeaux, porque o Bordeaux deu acesso integral a ele, pra gente fazer a calibragem. Vou explicar, sendo um pouco acadêmico aqui, eu vou tentar ser o mais direto possível. Esse professor, ele desenvolveu uma metodologia para avaliar a acústica de estádios de futebol. Então, o modelo digital. Então ele pegava as plantas, a pesquisa conseguia as plantas, entregava para ele e ele fazia uma análise da performance acústica do estádio. Mas para ter validade, a gente precisava, agora vamos ver se está funcionando essa merda, né. E a Sim, calibragem dessa ferramenta, para conferir que a ferramenta funciona, foi feita no Matmut Atlantique. A gente teve entendi. acesso, a gente tinha até o Bordeaux quebrar, a gente tinha acesso irrestrito a qualquer área do estádio, em qualquer dia, incluindo jogos, incluindo competições europeias. Então a gente instalamos atrás dos gols os medidores de decibel Uhum. e fizemos a calibragem para comparar com a modelagem de digital. Então, eu tenho muito carinho pelo Bordeaux, fica aqui na minha parede, ó, Sim, dá para a ver. flâmula a flâmula do Bordeaux, eu tenho muito carinho por ele. Não, então, mas, eu estava falando, porque eu falei de contrato de 5 anos talvez fosse mais difícil, porque, assim, a maioria das empresas ali que tem camarote no Maracanã, a maioria não, mas uma boa parte, eu diria, não posso dizer maioria, porque eu não tenho certeza, eu eu vi, muitas empresas menores comprando camarotes, entendeu? Tipo, empresas de bet, por exemplo, que acabaram mudando de dono, fechando, abrindo e tudo mais, então pode ser que tenha uma Mercado rotatividade ali. secundário? É, pode Mas ser. tudo bem, enfim, 5 anos, você explicou bem, você tem total razão. Realmente, quando eu cuidei das redes sociais da Carabao junto com um sócio que eu tive uma época, a gente tinha uma extrema dificuldade em colocar o camarote, né, do jeito que a Carabao queria, entendeu? Realmente porque, primeiro que o contrato era curto, segundo que o Maracanã é difícil você modelar e tal. Eu conheço poucos camarotes lá que são modelados, o da Cleffer é um deles, enfim, Tem mas uma são coisa poucos. interessante que você falou aí da parte financeira, Aham. que é legal o Flamengo declarar qual tá sendo o approach dele. O Flamengo tá tendo nessa parte financeira, tá tendo um approach realista, pessimista, otimista? Como é que é? Essa venda de cadeiras, esse valor dos camarotes, é um valor realista, é um valor otimista, é um valor pessimista? Quando você faz uma viabilidade financeira séria, de um estudo, de um desenvolvimento profissional dessa magnitude,
você declara qual é a sensibilidade que você está usando. Chama estudo de sensibilidade, tá? O estudo de sensibilidade é aquele que você faz as alterações. Por exemplo, se o juro subir de 7% para 9%, o que acontece com essa viabilidade? Se as cadeiras venderem por 180 mil ou 200 mil, o que acontece? E aí você declara, né, você entrega esse estudo para quem quer que seja, você fala, ó, esse aqui é um estudo, a premissa, a gente teve a premissa mais positiva possível. É por isso, por exemplo, que a campanha do Maurício Gomes de Matos apresenta o estudo de viabilidade com 3, né, vertentes, uma pessimista, uma realista e uma otimista. Então é importante a gente saber se esses números que o Flamengo está apresentando, eu nunca vi falando sobre isso, é uma versão otimista, pessimista, realista, não sei. Esse estudo de vendas de cadeiras, não sei quantos, é realista ou não? É maior ou é menor? Por exemplo, vou te dar um exemplo. O estádio do Everton, né, que sofreu demais com a parte da pandemia, porque tinha um plano, um processo de abertura aos poucos, com as lojas funcionando antes do estádio ficar pronto. Tinha todo um processo gigantesco. Quando a gente participou do desenvolvimento do projeto, a gente foi convidado para entregar os relatórios do que seria um estádio Caldeirão. E nessa época, a gente estava. Eu tive algumas reuniões, mas o meu sócio, o sueco, que trabalhava comigo na pesquisa, ia praticamente toda semana para a Inglaterra para falar com eles. Uhum. E nesse processo, nós descobrimos, na metade do processo, que toda a viabilidade do estádio do Everton era a mais positiva possível. Exemplo, esse processo de abertura das lojas, que eram viradas para uma área um pouco mais degradada de Liverpool, e o restaurante, que era focado ali para o estuário do rio, que dava até para ver o mar, eles tinham a projeção de arrecadar até 8% do valor do estádio antes do estádio abrir. Quando a gente viu isso, a gente falou: "Cara, isso é uma loucura, isso é uma loucura". Esses números depois foram revisados, nunca foi esse número, mas na cabeça era isso, vai ser, vamos vender pra caramba, vamos fazer pra caramba. Ou seja, foi um approach muito positivo e não se concretizou, né, o estádio tá com problema nesse sentido. Sim. É assim que funciona. Então, eh, precisamos saber em qual nível de desculpa, em qual nível eh eh, de de sensibilidade a gente tá falando ali, é uma mais otimista, mais pessimista, precisa ver. Sim, sem dúvida. Tem outro link na descrição aqui que é o curso do PT Jordan, nosso parceiro. Você conhece o PT, né? Conheço, claro. YouTube sem aparecer para você que quer ganhar dinheiro com o YouTube. Para quem não conhece o PT, tem um curso, né? Quer dizer, tem um canal. No canal principal dele tem mais de 13 milhões de inscritos. Também é a mesma coisa, né? Você não vai ganhar dinheiro da noite pro dia, tem que ralar bastante. Mas aí nesse caso tem que trabalhar, tá, irmão? É. Então se prepara aí que não é essas coisinhas que brasileiro adora, que é atalho. Não tem atalho.